Irmãos, eu convido a cada um, abra sua Bíblia comigo no Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu Mateus, capítulo de número 26, verso 36 a seguir. Mateus, capítulo 26, verso 36 a seguir. Uma paz do Senhor aos irmãos internautas que estão lá nos assentamentos, lá no seu sítiozinho, a sua chácara, sua fazenda, vocês que estão nos acompanhando aí, uma paz do Senhor. Se Deus quiser, breve, vamos marcar um culto aí novamente, na irmã Neuriane, irmã Neuzília. Deus abençoe vocês aí, uma paz do Senhor. Mateus 26, verso 36, verso 36 a seguir. Se os irmãos encontraram, amém. Eita glória. Diz assim, os irmãos só acompanham, por favor. Então, novamente, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Amém? Quantos faz um pedido de oração? Senhor Deus glorioso, ó meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui. Eu sei, ó Pai, que o dia de cada um não tem sido fácil, mas muitos renunciou ao cansaço, renunciou à vontade da própria carne, para estar aqui, Senhor, não diante da minha pessoa, mas diante da sua pessoa, não por minha palavra, mas por sua palavra, Senhor. E aqui estamos, ó Deus, a ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus eu te peço, não deixe que a tua palavra chegue aos ouvidos distorcidos, que o Senhor repreenda todo o cansaço, tudo aquilo que quer ser como um empecilho na vida de cada um de nós. Nos ajuda, que eu te peço, que assim seja, para a glória e honra do teu eterno e glorioso nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém? Glória, eu quero desde já agradecer os irmãos que compareceram. Sei que não é fácil, viu, irmãos? Cada um tem o seu tipo de trabalho, é cansativo, esse sol escaldante. Mas louvo a vida pela vida de cada um das irmãs, dos irmãos. As irmãs, eu parabenizo, que vocês são muito assíduas, né? Irmãos, em nome de Jesus, nós lemos aqui uma palavra
a respeito do Senhor Jesus no Getsêmani. Eu coloquei assim até um título dessa passagem. Eu coloquei assim, um Getsêmani na vida. Você sabia que todos nós também passamos por um Getsêmani na nossa vida? Nós temos um Getsêmani na nossa vida. A palavra que nós lemos, se nós for discorrer esse capítulo, nesta época que o Senhor Jesus se encontrava em oração ali no Getsêmani, toda a cidade de Jerusalém, ela estava em um movimento muito grande. E esse movimento de várias pessoas, como? Eles estavam o quê? Festejando o dia da Páscoa. E eles estavam em movimento, mas outra parte estava conspirando contra Jesus. Como queria fazer com Jesus? Parar ele, dar um fim nele, mas tinha que cumprir as Escrituras. Mas Jesus, ele reuniu os discípulos, estava pregando o que? Sobre o amor, sobre a união, sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, melhor dizendo. Jesus, ele já estava dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, explicando a eles o que iria de acontecer, e o que iria de acontecer mais ainda após os acontecimentos, porque Jesus já estava preparando eles, enquanto muitos estavam ali festejando, a festividade da Páscoa, que representa eles agradecendo a Deus por ter tirado eles do Egito, por ter libertado eles do Egito, do que Deus tem feito com eles. Isso era a tradição dos judeus, mas outra boa parte estava conspirando contra Jesus, estava premeditando como é que eles iriam fazer. Mas depois que Jesus reuniu a todos, falou, ensinou, explicou, ele se reuniu com seus discípulos ali sobre uma grande mesa, para poder estar ali ministrando como título Ceia do Senhor. A ceia do Senhor para os discípulos, Jesus ali, enquanto muitos estavam ali comemorando o dia da Páscoa, a saída do Egito, a ceia do Senhor também estava representando redenção. A ceia do Senhor também estava representando a morte de Cristo. A ceia do Senhor também estava representando uma nova aliança com o ser humano. A ceia do Senhor também estava representando o sofrimento de Cristo, do que ele iria passar, enquanto muitos estavam ali comemorando a saída do Egito. E a importância da ceia do Senhor era representando uma redenção, representando o próprio Cristo, representando o noivo e a noiva do Cordeiro. E às vezes muitos não dão valor nenhum à ceia. Tem muitos que levam a ceia como se fosse qualquer coisinha. Muitos estão achando que ceia é algo passageiro, é algo insignificante, é algo que se não tomo nesse mês, no outro mês eu tomo, se eu errei eu me conserto e tomo no outro mês, e esquece, irmão, e não sabe o valor e o significado da ceia, porque quantos ali estavam comemorando a Páscoa, Jesus estava ali com eles reunidos, ministrando a ceia do Senhor, e revelando a eles o valor e o significado da ceia. Porque quando Jesus ele partiu o pão, orou, e tendo dado graça, ele diz: este é o meu corpo, que é partido por vós, tomai e comei, e fazei isso todas as vezes em memória de mim. E também diz que depois dele ter pegado o cálice, orado e ter abençoado, ele disse: este cálice é o meu sangue que será derramado por vós, como? Uma remissão dos seus pecados. A oportunidade que vai ser dada, a segunda oportunidade que vai ser dada a vós diante de Deus.
e todas as vezes que beberdes, beberdes em memória de mim. É o significado da ceia. Mas chegou um tempo que, quando a festa estava movimentada, mas tinha outro grupo ali dizendo: o que nós vamos fazer? Que forma nós vamos chegar para poder prender Jesus? De que maneira nós vamos alcançar Ele? De que maneira nós vamos parar com Ele? De que maneira, quem sabe, vamos até tirar a vida dele? Mas sempre entre eles tinha alguém que deve ter dito: eu conheci um dos seguidores dele por nome de Judas. Este aí nós convencemos ele, e por nós convencer ele, nós compramos eles com 30 moedas de prata. É prata, irmão? É prata ou é ouro? 30 moedas de ouro. Esse aí nós conseguimos comprar ele, e ele vai nos levar até esse Jesus. Veja bem, irmãos, enquanto muitos comemoravam, outros estavam conspirando contra Jesus. É dessa forma. O diabo sempre ele fica conspirando contra a nossa vida. Mas vamos mais à frente. Jesus, depois dele ter instruído os discípulos, depois de ter ceado com os discípulos, depois de ter passado pelo período ali de orientação, de disciplina com seus discípulos, ele foi até o Monte das Oliveiras. Chegando ali, o Monte das Oliveiras, irmão, quando diga o Monte das Oliveiras, ali era um local que era um plantio de muitas pés de oliveira. Quem sabe ali era um local privado, era um local que tinha um dono, mas a plantação era tão bonita, e lá naquele local tinha uma prensa, e essa prensa ali era a prensa do azeite. Então o significado de Getsemane significa prensa de azeite. E Jesus foi ali naquele local, sobre aquelas oliveiras, como sempre ele fazia, para refugiar, para ali arejar a mente, para repor as suas energias, tanto espiritual como física. Ali é o momento que ele tirava diante de Deus. Jesus, ele nunca foi um homem sem orar. Antes dele conhecer os seus discípulos, já orava. Antes dele separar os seus discípulos, ele também já orava. Antes dele ser conhecido por João Batista, ele também já orava. Jesus, ele vivia uma vida de constante oração. Não é por motivo dele ser Jesus, ter poder vindo do céu, e ele iria deixar de orar. Não, ele vivia uma vida de oração, uma vida de santificação e de consagração na presença de Deus, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Ele, por ser 100% homem, ele também tinha as paixões da carne, como nós também temos. É por isso que ele vivia uma vida constante de oração, porque a oração é a chave. A oração ela é o sustento do crente. A oração é o diálogo com Deus, nos aproxima mais de Deus. A oração é a chave de tudo. Os irmãos não é obrigado a concordar o que eu vou falar aqui, porque eu já ouvi pessoas dizer que gosta de orar. Eu oro de manhã, eu oro de madrugada, eu oro de tarde, eu oro tal, eu oro não sei quantas vezes por dia, porque eu gosto de orar. Não, irmão. Às vezes você tem a invocação por Deus, a vocação por Deus para orar. Deus te escolheu para ser um intercessor. E tem muitos que falam: eu gosto de orar. Não, eu discordo disso. Você tem a vocação para orar, foram chamados para ser intercessor. Na hora você sente impulso: eu vou orar. Você está em tal lugar, eu vou orar. Você está em casa, eu sinto desejo de orar, eu vou orar. É porque você foi vocacionado para orar. Então é dessa forma. Então Jesus, ele vivia nessa vida de oração.
Você já notou, irmão, se perguntar assim, quantas vezes você ora por dia? Aí eu só oro quando eu vou na igreja. A oração oficial da leitura da Bíblia, né, que é o momento devocional, e a oração que quando o pregador vai orar. Depois lá em casa, só Deus sabe. Tem muitos, irmão, que perderam o hábito de orar, não ora mais. Às vezes, irmão, se nós não vigiarmos, nós estamos assim, deita e levantamos como deitamos. Um certo pastor, ele falou assim, irmão, tem hora que eu me sinto assim, deito como um cavalo e acordo como um porco. Como assim, meu Deus do céu? Os irmãos vê como é que o cavalo deita no pasto? Ele deita de um lado, depois ele vai virar para o outro, as pernas faz assim, começa a estribuchar, assim. E o porco, irmão, como é que o porco levanta? Ele deita um pouquinho, mas quando ele levanta, o porco já levanta fuçando tudo, né? Caçando o que tem. E não se preocupa de agradecer a Deus pelo dia que ele acordou, amanheceu, pela oportunidade que Deus está dando de vida novamente. Nós estamos a cada dia perdendo o hábito de orar, irmãos. Esse hábito de orar, a oração, ele é o combustível do crente. Tudo é o combustível, mas a oração é mais. A palavra, ela nos mantém no conhecimento, mas a oração é o combustível. Fica sem orar, irmão. Lê só a Bíblia e fica sem orar para ver. Não, mas eu leio Bíblia, mas só lê Bíblia e fica sem orar. Porque a oração nos aproxima de Deus, ele nos dá o quê? A inspiração, ele nos dá a revelação, ele fala conosco, é a proximidade de Deus, é porque nós vamos ter mais intimidade com Deus. Jesus, quando ele foi ao Monte das Oliveiras, porque ele já estava sentindo, após a ceia, ele foi ao monte. O monte de Getsêmanis representa prensa. Quando Jesus chegou ao monte, nesse primeiro verso, diz a palavra, então, irmão, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmanis e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, quando vou além orar. Ficou, irmão? 12, ficou os discípulos, assentai-vos aqui, e quando eu vou orar. Mas o mais interessante, ele chamou quem? 3 para ir mais ele. Ficou o restante ali, assentai-vos aqui. Meu quando o Senhor Jesus falar, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Fica aqui, tome cuidado. Meio quando eles ficar dialogando ali, mas em vigilância. Mas Jesus pegou o quê? Os 3, Pedro, João e Tiago. Vem mais eu. Vem dizer, ele pegou pessoas mais próximas dele. Vem mais eu. Porque Jesus já estava sentindo, irmão, a coisa se apertar. Você sabia que nós passamos por um período de Getsêmanis na nossa vida? Lá no Getsêmanis é assim, irmão. Analisa bem quando você lê essa palavra. Jesus, ele foi acompanhado com seus discípulos. Veja bem, vai chegar uma circunstância na minha, na sua, na nossa vida, que nós vamos estar rodeados de pessoas. Essa circunstância, nós ainda temos pessoas próximas para conversar, para dar aquele apoio, para poder nos ajudar. Essa é uma das primeiras circunstâncias que nós vamos ter. É os amigos. Mas vai chegar outra circunstância, que aquele tantos de amigos, eles vão ter que ficar mais afastados. E na segunda circunstância da nossa vida, vai estar aqueles amigos mais chegados. Como? Aqueles outros amigos, era o momento da sua alegria, momento dos seus prazeres, momento das suas bênçãos, o momento das suas vitórias, o momento dos seus aplausos que recebeu, o momento da sua exaltação.
momento das suas conquistas, mas vai chegar um tempo que Deus vai permitir outra circunstância na vida, que aqueles amigos mais próximos de você, enquanto você tinha, enquanto você estava alegre, enquanto você servia, enquanto você tinha tempo, enquanto você estava ali servindo, vai chegar uma circunstância que Deus vai permitir o segundo estágio na sua vida, aquelas pessoas vão ficar para trás. Aqueles tantos de amigos que te cercavam vão se afastar, vão olhar para você, parece que fracassou. Esse aí não tem mais nada, esse aí não tem nada para nos servir como ele servia antes. Esse aí, eles vão afastar. Sabe quem é que vai ficar mais perto de vocês? Os amigos mais chegados, os amigos verdadeiros. Porque aqueles outros amigos batiam a mão nas suas costas, era interesseiro. Aqueles outros amigos que dizem ser amigo, batiam a mão nas suas costas, doido para te jogar no buraco, doido para ver o teu fracasso. Outros poderiam ser também amigos mesmo, mas amigos momentâneos. Aqueles amigos que ora, que está perto, mas chega um tempo que Deus fala, afasta. Aí ficam os amigos chegados. Na segunda fase do Getsêmani, da minha, da sua vida, que nós também passamos por uma prensa na nossa vida. Nós também temos um Getsêmani na nossa vida, irmão. Porque Jesus já estava sentindo a dor que ele iria passar. Jesus já estava prevendo o momento chegando. Nós também temos isso, irmão. Tem momentos que o Senhor não nos deixa passar desapercebido, só passa quem quer. Jesus não deixa ninguém ser enganado. O Senhor Jesus nos prepara para algo que já vem à frente. E não adianta nós querer falar, por que Jesus não me avisou? Por que o Senhor não me falou por isso? Não, ele vinha falando, ele vinha o quê? Alertando, ele vinha o quê? Advertindo. Às vezes nós passamos desapercebido, com o nosso ouvido, com a nossa atenção, com a nossa reverência, com o nosso olhar espiritual, pela dureza do coração. Jesus falando e nós, mas quando vem, por que o Senhor não falou? Por que o Senhor deixou passar desapercebido? Por que o Senhor deixou permitir isso acontecer comigo? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz na vida? Vem um momento que nós queremos indagar a Deus a isso, nos colocar como inocente, desavisado. Não, irmão, Deus avisa. Deus nunca deixa ninguém dar um passo à frente sem Ele avisar. Tem um perigo, cuidado. De forma alguma, irmão. Assim Jesus já sabia. Ele estava prevenido, porque ele já estava sentindo a dor da aflição na vida dele. Ele já estava reconhecendo. Entanto, aqueles amigos que estavam lá ficou para trás. Aí vem os amigos mais chegados. Sabe qual é aqueles amigos mais chegados que nós temos? Que aproxima, você confia. Que hoje em dia, irmão, tem muitos que não têm visão. Se abre com qualquer um. Fala da vida dele para qualquer um. Fala demais, irmão, não vigia no que fala. Não toma cuidado. E às vezes daqueles que pensam que é um amigo chegado e aquele que quer ver sua vergonha, quer ver sua frustração, quer ver sua derrota, seu fracasso. Mas Jesus, quando ele separou os três, Pedro, Tiago, João, vem aqui comigo. E os demais, ficai-vos aqui quando eu vou além orar. Ele falou, observa bem a palavra de Jesus. Ele não falou assim, ficai-vos aqui enquanto vai eu, Pedro, João e Tiago orar. Não, ficai-vos aqui quando eu vou lá orar. Chamou os três. Nas palavras de Lucas, de Marcos, os irmãos vão ver uma diferença. Mas Jesus, quando chamou os três, veja bem no verso 38, irmão. Vocês fecharam a Bíblia?
Veja bem no verso 38. No verso 38, Jesus chamou os 3 chegados. Por eles, seus 3 chegados, Jesus se abriu com eles. Veja bem, Jesus se abriu com os 3 dizendo, verso 38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Você já teve alguém, irmão, para você se abrir no seu momento de aflição? Você já teve alguém para você se abrir no seu momento de mais dor da vida? Hoje em dia está difícil, né, irmão? Você se abrir, né? Pode estar complicado, né, irmã Vera? Complicado. O negócio não está fácil, irmão. Mas Jesus chamou os 3 amigos chegados, ficai-vos aqui, porque a minha alma, veja bem, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Por quê, irmão? O Senhor Jesus já estava prevendo o que iria acontecer com ele. Ele já sabia que ele estava numa situação que não ia ter mais ninguém com ele, nem a presença do Pai, porque até o Pai, nesta hora, abandonou Jesus. Até o Pai, nesta hora, não estava com Jesus, porque ele tinha que passar. E ele chegou e falou isso para os seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza. Qual é o Getsemane, irmão? Será que alguém aqui já está passando por esse Getsemane da vida? Estava rodeado esses dias com a sua família, né? A família te aplaudindo, a família te elogiando, a família te considerando, a família olhando para você dizendo: essa aí é de Deus, esse aí é de Deus, esse aí é diferente, esse aí faz a diferença na família. Quantos te elogiava, quantos te aplaudia, e na hora que você mais precisa, some todo mundo. Cadê os que te elogiavam? Às vezes por não entender o que você está passando, às vezes por não entender a forma que você está caminhando, às vezes por não entender o Getsemane da vida que você está passando, vem as críticas, vem as calúnias. Nós olhamos para Davi ali no meio daquele local. Davi começou a entrar no Getsemane da vida dele. Enquanto ele olhava para aquele gigante lá, desaforando o povo de Israel, os irmãos dele já estavam olhando para ele: o que esse menino veio fazer aqui? Ele vem aqui nos envergonhar, ele vem aqui para ver nós ser envergonhados. O que ele veio fazer aqui? Aqui não é o lugar dele. Os irmãos dele já estavam frustrados, envergonhados com o próprio irmão. Estava ali furioso. E Davi fez uma pergunta: quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Um dos irmãos diz: o que você faz aqui, Davi? O que você faz aqui, Davi? Que no seu lugar você veio aqui, veio nos envergonhar, veio ver a nossa vergonha. Você veio aqui para falar para o nosso pai que nós estamos aqui coagido, recuado. Davi só olhou e respondeu: eu só fiz uma pergunta: quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Isso aí, irmão, por muitos não entender o que você está passando, o que você precisa. No Getsemane da vida, muitos que te rodeavam, te aplaudiam, te elogiavam, achavam você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você faz a diferença. Seja família, seja amigo, seja tudo, te olhava, te admirava. Na hora que você chegar lá no Getsemane da vida, na permissão de Deus, passar pela prensa, muitos que estão ao teu lado vai te abandonar. Muitos que te elogiavam vão começar o quê? A falar mal de ti.
Muitos que estendiam a mão dizendo que você é um homem, uma mulher de Deus, eles vão recuar e dizer: este aí ou esta aí não tem jeito, não é nada, não vai mais para frente. Mas o Senhor prepara os amigos chegados no segundo estágio da vida do Getsêmani. Pedro, vem cá, João, vou falar um negócio para vocês. A minha alma está doendo, dor de tristeza e da morte. Mas ficai aqui e vigiai comigo, e quando eu vou além orar. Segundo estágio, os amigos chegados, fica aqui, porque eu vou ali orar. Aí no segundo estágio, irmão, é aonde começa você a ficar sozinho. Não tem ninguém, não tem os amigos chegados, não tem mamãe, não tem pai, não tem os irmãos, não tem pastor, não tem ministério, não tem irmãs, não tem ninguém da igreja. É o deserto, aonde você vai estar sozinho, sozinho na terceira fase. Vai ter ninguém. É aonde você chora e ninguém vê. É aonde você está na calada da noite chorando. A sua companheira, ou que seja o seu companheiro, não está vendo você passar a noite em claro chorando pela dor da tua alma e de tristeza que está passando, pela aflição da vida. Porque é o momento que Deus está passando pela prensa, é o momento que você vai estar sozinho no Getsêmani da vida. Não tem aqueles amigos, e depois não vai ter os amigos chegados. É onde você vai começar a chorar sozinho, andar sozinho, vai ficar sem entender. Mas por quê? De que maneira? Porque o Senhor Jesus falou: ficai aqui, vigiai comigo, velai comigo, enquanto eu vou ali orar. Sabe, Jesus deixou eles ali, e foi mais particularmente lá na frente, aonde ele começou a sentir mais ainda, irmão, um aperto, aonde ele começou a sentir mais a dor que os discípulos não viam, a dor que os amigos chegados não viam, a dor que ninguém via, mas quem está vendo é Deus. Deus está assistindo a dor do filho, mas não poderia fazer nada, porque tinha que passar, é necessário passar. Às vezes é necessário eu passar, você passar, nós passarmos, irmão. Tem que passar. É o Getsêmani da vida. Jesus, ele não questionou com os restantes discípulos. Ele não chegou aqui: você está tudo comigo, está vendo eu morrer, está vendo eu triste, você não se toca vendo eu sofrer não, você não se toca vendo eu chorando, você não está vendo eu triste, você não está reparando como eu estou aqui não, cadê a visão de vocês, cadê o Deus que usa vocês? Ele poderia falar isso, irmão. Às vezes é muitos, cadê? Muitos é usado, muitos é assim, mas Deus não usa ninguém para falar comigo, Deus não revela a minha vida para ninguém, Deus não fala comigo. Deus, o que vai ser de mim? Eu vim na igreja, fala com A, fala com B, fala com o irmão do meu lado, mas Deus não fala comigo. É porque Deus está agindo no silêncio. Mas é necessário passar pelo Getsêmani da vida. Deus age no silêncio da vida. Não adianta querer, irmão, falar assim: por que você não está tendo visão minha não? Cadê o B? Cadê o C? Não. Jesus não questionou. Fica aqui. Vem o chegado. Do chegado, fica aqui que eu vou além. Agora é eu. Tem mais ninguém, eu sozinho. Como diz assim: e indo um pouco adiante. Verso 39. Fecharam a Bíblia? E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta oração, irmão, de Jesus falando com Deus. Veja bem, irmão, o conflito interior de Jesus. Mesmo sendo Deus, santo, 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 estava ali falando com o Pai.
sabendo que ele tinha que passar sem merecer, morte de cruz, ele fazendo essa oração, mas ele sabendo que nesta, o que ele tinha que passar, irmão, na morte de cruz, a cruz maldita, o homem que tinha que receber sobre ele toda a maldição que estava por nós, o homem que comprou, tirou toda a maldição do ser humano e recebeu sobre si, como diz lá em Isaías capítulo 53, ele levou sobre si o que? Todas as nossas dores e enfermidades, e o mal que estava sobre nós, como é que é? Hã? E o mal que estava sobre ele, é assim mesmo? Isaías 53, abre lá, irmão. A morte de cruz, irmão, toda a maldição sobre nós foi para ele. Eu e você estamos aqui por causa disso. Mas ele tinha que passar por esta dor. Pai, passa de mim este cálice. Por quê, irmão? Ele tinha que também beber o cálice da ira de Deus, sabendo que tinha que beber o cálice da ira de Deus, e esse cálice da ira de Deus era sobre nós, mas ali ele se entregou à morte de cruz, tomando sobre si todas as nossas dores e enfermidades, seja maldição, ele tomou o cálice da ira de Deus sobre ele, irmão. Nem Deus, nem o próprio Pai, ele pôde interferir. Por isso que Jesus lá na cruz do Calvário, ele clamou, que quando ele estava escrito, muitos olharam, ele clamou, levantar o olho para o céu, e ele clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. E o povo sem entender, mas o que era escrito dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E ele retorna. O que está escrito aí, irmãos? Fala e leia para mim, fazendo um favor. Hoje eu não vou nem dar referência, não. Ele levou sobre si as nossas dores. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E onde é que fala que todo o mal que estava sobre ele? Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está vendo aí? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe o irmão que nos ajudou aí também. Está vendo, irmãos? Jesus, na hora do Getsemane, quando ele voltou, ele voltando para os seus discípulos, achou adormecidos. Até nessa hora, os amigos chegados, irmão, eles não dão conta de velar conosco. Eles não vão estar sempre na sua dor. Eles nunca vão estar juntos no momento difícil da sua vida. Os amigos mais chegados, eles não vão estar presentes na hora que você precisa. Mesmo que você fala: ora por mim, faz um clamor por mim. Assim foi Jesus: ficai aqui, velai comigo. Quer dizer, eu vou mais além, porque a minha oração é mais um particular, mas fica aqui comigo orando, ora por mim e por aqui. Mas quando ele chegou, viu os discípulos adormecidos, com os olhares pesados, adormecidos, desligados, irmão, não vigiando. Jesus falou para eles: olha, não ficaste comigo, não vigiai e orai, não ficaste comigo pelo menos uma hora.
vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o amigo mais chegado, irmão, às vezes não está vigiando, não está orando. Rapaz, a irmã Vera lá está numa luta terrenda, e ela está de um jeito que, se Deus não tiver misericórdia da vida dela. Você viu o que Deus falou lá com o evangelista Sebastião? Misericórdia. Se não tomar cuidado, o que vai acontecer com ele? Irmão, não está vigiando, não está orando, melhor dizendo, que a palavra de orar e vigiar. Às vezes o amigo mais chegado não está tendo sabedoria de poder dar o apoio. Por isso que Jesus falou: você é meus amigos mais chegados, mas tem uma coisa que é só eu e Deus, nem você pode saber. Até José, irmão, a túnica não era para os seus irmãos, a túnica foi feita para ele. Até Davi, a armadura não foi feita para Davi, mas a armadura era de Saul. Deus tinha outro tipo de arma para Davi. Jonas queria que fosse outro no lugar dele, também Arão queria que fosse, Moisés queria que fosse outro no lugar dele, mas Deus falou: não, é você que eu quero. Se fosse para ser Arão, chamava Arão, se fosse para outro profeta, eu chamava outro profeta, mas é você que eu escolhi, é você que eu chamei. A arma que Deus te deu não vai servir para outro, não. A palavra que Deus quer colocar na tua boca, Ele não vai colocar na outra, não. Foi Deus que te chamou, Ele escolheu, foi você. Não adianta querer esconder nem fugir. Os amigos chegados, não tem como Jesus querer, fica aqui. Não, irmão, Jesus ele teve que afastar, porque não era com os amigos chegados, não. O negócio era com Jesus e Deus. Se o Senhor premeditou, marcou, você escolheu, você vai passar. Mas sabe de uma coisa? Nem eu vou interferir, nem eu vou estar contigo nesse momento. Eu vou só estar lá do meu trono te observando. Mas saiba de uma coisa: seja forte e corajoso, que vai vencer. Jesus ele olhando e diz, porque essa primeira oração dele: passa de mim esse cálice. Porque a dor de Jesus estava tão forte, irmão. Lá em Lucas, se nós olharmos em Lucas, a palavra lá vai dizer que quando Jesus, ele foi pela primeira vez, ele começou a chorar de uma forma tão forte, ele começou a orar, e o seu suor, irmão, porque dizendo os historiadores, os teólogos, que causa o forçamento do choro e do suor, que ele delata as pálpebras, sei lá como é que fala, os polos do corpo humano, eles vai delatando que de repente começa a suar, e no suar também, dependendo dessa dilatação, vem o sangue junto. Ele diz que é assim que aconteceu com Jesus. Jesus ele afastou, na primeira ele orou e falou: Senhor, passa de mim esse cálice. Jesus nessa oração, se olhar bem, ele sabia da dor, ele sabia que o cálice da ira de Deus era forte, porque o cálice da ira de Deus, irmão, eu estava sobre a maldição na minha vida, na sua vida, na vida de todos. Nós não ia ter essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui entre essas quatro paredes, cansado do dia a dia, e vocês tendo a paciência de me ouvir. Se não fosse a renúncia de Jesus para descer, deixar o seu trono de glória, ser um homem santo, um Jesus poderoso, e dar sua própria vida por mim, por você, por nós, por toda a humanidade dessa terra, nós não estaríamos aqui, porque ele teve que experimentar o cálice da ira de Deus. Passa de mim esse cálice. Ele fez a primeira oração.
sabendo da dor, chegou, viu os discípulos ali adormecidos, falou: não felai nem comigo um pouquinho? Por que vocês não oraram comigo um pouquinho? Orai e vigiai, para que não caís em tentação, porque a carne é fraca, o espírito é forte. Aí aonde é que fala, irmão? Porque no Getsêmani da nossa vida tem que ter oração, tem que ter vigilância. Se nós entrarmos no Getsêmani da vida e não tiver oração nem vigilância, nós não venceremos nem na primeira fase. Porque a conspiração para matar Jesus estava forte, e a conspiração do diabo para tirar eu e você, nós, da presença de Jesus, é constante. A conspiração do diabo para poder escandalizar a minha e a sua vida nesta terra, nos envergonhar, é constante. Mas tem que viver uma vida de oração e vigilância. Porque se nós estamos passando pela prensa, irmão, Getsêmani é o lugar de oração. Se não orar, não vence. Se não orar, não chega diante de Deus. O Senhor diz lá através do seu profeta: ó Israel, preparai o vosso caminho, porque o dia do Senhor está perto. Lá no outro profeta ele diz: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Como é que nós devemos chegar diante de Deus, irmão? Através da oração. Aí tem muitos que dizem: mas estou sentindo tão distante de Deus. É porque não está orando. Que Deus não afasta de ninguém. Eu estou sentindo tão distante de Deus, porque não está vigiando. O pecado está rodeando, constante, está só afastando de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele voltando, e na segunda parte que ele foi, ele fez a mesma oração. E nessa oração, irmão, ele derreteu em lágrimas, em choro. E dizendo Lucas que quando o Senhor Jesus na segunda volta ele chorou, mas chorou que o seu suor começou a sair como gotas de sangue, e aonde ele estava assim, de joelhos, parece que estava quase molhado o local dele de joelho. Parece até um exagero dizer isso, né, irmão? Mas está na Bíblia. E ele orou, ele desmanchou. Sabe essa hora que Jesus foi a segunda vez? Ele não tinha aquela grande plateia que estava com ele. Aí ele já não tinha os amigos chegados para estar com ele. Era ele sozinho. Sozinho. Não tinha ninguém para estar lá confortando ele, irmão. E às vezes você não vai ter pastor para estar do seu lado te confortando, vai ter irmã para estar do seu lado, nem seu pai, nem sua mãe que seja, para estar te confortando, passando a mão na cabeça. Vai, meu filho, caminha, anda mais um pouco, se Deus vai te dar vitória. É assim, assim. Não, vai chegar um dia que nós não vamos ter ninguém para estar do nosso lado. Até o seu cônjuge que está convivendo com você não vai te entender, não vai estar na hora. Ele pode estar junto do seu lado, mas você vai se sentir só. Por não entender, ou ela ou ele não vai saber ter palavras para poder falar contigo. Vai ficar te olhando, não vai entender o que está passando com ele. Meu Deus, eu não tenho nenhuma palavra, eu vou só orar. Assim vice-versa, irmão. Ninguém vai entender, porque é só você e Deus, não vai ter ninguém. E não adianta, mas às vezes você vai chegar no... cadê o povo? Cadê ninguém agora que eu mais preciso? Cadê? Se não vigiar, começa a murmurar, a reclamar da vida, entristecer a Deus. Aí aborrecer a própria alma, porque provérbio diz: aquele que fala muito, ele acaba aborrecendo a sua própria alma. Vai ficando triste, angustiado, porque em vez de vigiar, ficar calado, ele vai se aborrecendo mais ainda. Jesus estava ali sozinho. Essa hora que é a hora de primeira, segunda, aí vem a hora de, que é o estágio mais forte da vida, da aflição. Ninguém, você no desertão lá, sozinho, sofrendo a dor da morte.
Porque quando está nessa aflição, parece que quer morrer. Não, eu quero morrer, eu não quero viver. Para mim é melhor morrer do que viver. Ah, Deus, me prepara e me recolhe. Ah, Deus, se eu for escandalizar a tua obra, escandalizar, me prepara e me recolhe do que eu escandalizar. Eu não quero viver mais. É o momento, irmão, que não tem ninguém para te ouvir orar, não tem ninguém para ver tua lágrima, não tem ninguém para contemplar o teu choro, não tem ninguém para contemplar o teu gemido, não tem aquela multidão, não tem família, não tem o cônjuge, não tem filhos, não tem os irmãos da igreja, não tem o ministério, não tem ninguém para ver o teu sofrimento ali na hora. Você sozinho, você está daquele jeito, acabou, e agora é melhor morrer do que viver. Ah, Deus, me prepare e me recolhe, porque tem crente que é desse jeito. Eu quero viver, não quero viver mais não, Jesus, me recolhe. Aí não tem ninguém para te consolar, se sente sozinho. Jesus se sentiu sozinho nesta hora. Pai, passa de mim este cálice, sabendo que nem o Pai estava ali para falar com ele. Ninguém estava ali para falar com ele. Jesus, na hora que ele desabafou, chorou. Lá em Lucas diz que o Senhor enviou quem? Um anjo para consolar Jesus. Não tinha ninguém, mas veio um anjo consolar Jesus. Mas hoje para nós é diferente, irmão. Jesus, ele diz, ó, no mundo vós não ficarão órfãos, porque eu vou ao Pai, mas eu vou rogar a Ele, para que vós não estejais sozinhos, mas que Ele envie o vosso Consolador, para que estejais convosco até a consumação do século. Hoje nós temos um Consolador que se chama Espírito Santo. Ele está conosco. Nós podemos estar chorando o que for, mas temos um Consolador. Jesus, depois de ser consolado pelo anjo, ele chegou diante dos seus discípulos, encontrou-a dormindo e falou: levantai-vos e partamos daqui, porque está vindo aí o traidor do Filho do Homem. Qual é o Getsemane, irmão, que eu e você estamos passando? A prensa, estamos sendo prensados, porque o Getsemane significa prensa de azeite, porque ele era uma plantação de oliva, lá eles faziam a prensa do azeite naquele local. Era uma especiaria muito cara, muito valiosa. Eu costumo dizer, o crente quando se sente que está no bagaço é que ele é mais imprensado, porque do bagaço é que sai o melhor sumo. É do bagaço que sai o melhor sumo, é do bagaço que saem os melhores crentes, é do bagaço que saem os melhores vasos de Deus para ser usado na terra. É do bagaço que é onde saem os verdadeiros adoradores, aqueles que estão firmes na presença do Senhor. Eu, você, nós que aqui estamos, irmão, se estamos pela prensa, não se preocupe, que nós temos um Consolador, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Mas Jesus, ele diz: eu vou, mas eu estarei convosco até a consumação do céu. Ele nunca nos deixou sozinho, não. Ele passou um momento só, mas nunca nos deixou sozinho. Ficai aqui. Quando ele voltou lá, estavam lá os outros discípulos lá esperando ele. Depois da prensa, depois do cálice, da ira de Deus, depois de tudo, Jesus ficou ali só aguardando. Aí quando estava aquela festança lá, aí veio os conspiradores. Aí chegou lá os homens, e Jesus perguntou: a quem procurais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. Olharam um para o outro, ficaram assim, parados, irmão, porque Jesus não tinha formosura nenhuma. Jesus era simples. Para eles poderia ser um cabra rico, de posição. Quando ele falou: sou eu. Aí novamente eles ficaram assim. Jesus novamente perguntou: a quem procurais? E ele: Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. Aí Judas, olhando, falou para ele: a quem eu beijar, esse é o que vocês estão procurando. Foi, aproximou lá, beijou Jesus, e de repente veio os soldados para prender Jesus.
E lá vem Pedro, irmão. Agora o mistério que Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Forte, né? Chamou o mais chegado. Um se tornou quem? Um dos melhores pastores de igreja, líderes da igreja. O outro se tornou quem? Um grande orador, irmão. O outro se tornou quem? Um amigo mais chegado, mas foi o qual que o Senhor Jesus revelou todos os mistérios, o Apocalipse e tudo para ele. Por isso que Jesus, irmão, quando está nos chamando, vem mais perto de mim, porque ele está te chamando o quê? Que está confiando em mim e em você, porque nós somos amigos mais chegados de Jesus, porque ele quer revelar algo. E ali naquele momento, quando Jesus foi preso, lá veio Pedro com a espada na orelha do soldado Malco. Torou. Jesus falou, porque guarde a tua espada. Como é que eu vou dizer? Não precisa de violência. Se fosse para precisar, eu rogaria ao meu Pai para que enviasse o quê? Ah, irmão, Deus obreiro, meu Deus do céu. Uma legião de anjos. Quanto é que é uma legião de anjos? 72 mil anjos, irmão. O Senhor não quis chamar uma legião de anjos, ele mesmo resolveu, pegou a orelha do soldado, colocou no lugar e mandou Pedro guardar a espada na bainha. A pessoa 72 mil anjos, que poderia mandar ali, mas o Senhor não mandou, 72 mil, 79 parece, mas não mandou. Mas qual é o seu Getsemane? Fica de pé, por favor. Você está passando pelo Getsemane, não reclame, não murmure. Se você está passando pelo Getsemane, é a prensa, é nesse Getsemane que Deus está te chamando. Vem comigo, ora mais um pouco comigo. Estou com saudade das suas orações na madrugada, estou com saudade dos seus jejuns, estou com saudade do seu sacrifício. Para mim só não importa seu louvor, para mim não importa só a sua pregação, para mim não me importa só você estar presente na minha casa, mas o que mais importa é a sua oração, que eu não estou ouvindo mais a sua voz na madrugada, é a sua oração que eu não estou ouvindo mais a sua voz, é o seu jejum que não estou recebendo mais diante de mim, como oferta agradável. Jesus no Getsemane, Getsemane é lugar de prensa, mas Getsemane é lugar de oração, é um lugar de sacrifício, é um lugar onde você vai estar sozinho, é um lugar onde o Senhor está te chamando para um particular com Ele. Não importa o Getsemane que você está passando, mas você não vai passar sozinho, mesmo que os seus amigos, sua família, seus parentes não entendem o que você passa, o que está acontecendo contigo, mesmo que muitos te chamam de fanático, mesmo que muitos falam assim, cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você clama? Cadê o Deus da providência? Cadê o Deus que te prometeu isso? Cadê o Deus que te prometeu isso, aquilo? Mas você não se cala diante disso não. Se você está passando pelo Getsemane, muitos estão clamando assim, mas não se preocupe, porque o Getsemane que eu e você nós podemos estar passando, não passamos sozinho. Deus está conosco, mas não reclame, não murmure, não recua, adore a Deus. Mas saiba de uma coisa, a arma que Deus escolheu é sua, não é para A nem para B. O dom que Deus te deu não é para A nem para B, é seu. Use. Mas se você ainda está no Getsemane, todos te abandonaram, tenha paciência, irmão, aguarda em silêncio. Sabe por quê? Enquanto Davi estava numa situação, num campo de batalha, numa guerra terrena, ele falou: Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Jeremias, nas suas lamentações, lá no calabouço, lá cerrado, prisioneiro, mesmo com tudo, mas ainda ele aconselhou: vamos colocar nossa boca no pó, porque assim haja esperança, e vamos aguardar em silêncio no Senhor. Não reclame. Eu quero convidar você aqui à frente, se você quiser oração. Qual é o Getsemane? É a calúnia? É as perseguição? É a sua vida profissional, cônjuge? Muitos não estão entendendo o que você está passando.
é dedos acusadores, línguas maliciosas, perseguição maligna, acusação do diabo. O diabo está aí de uma forma. Nós estamos passando pelo Getsemane, irmão. Porque lá no Getsemane, quando Jesus estava em oração, a conspiração lá embaixo estava grande para poder matar Jesus. Mas você pode estar passando no Getsemane. O diabo pode estar levantando contra a sua vida na conspiração. Eu vou calar aquela mulher, eu vou parar aquela mulher, eu vou fazer tudo para aquela mulher não prosseguir, para aquele varão não conseguir, eu vou envergonhar, eu vou fazer de tudo. Ele está conspirando contra a minha, sua vida. Mas não te preocupe, tire o seu momento com Deus no seu particular. Não fique esperando pelos seus amigos, não. Não fique esperando também pelos mais chegados seu, não. Vai lá sozinho, porque Jesus está contigo, está comigo, está conosco. Pode estar a prensa está grande, aleluia, mas fala com Jesus agora, irmão. Jesus, eu posso estar passando por isso, mas eu sei que eu não estou sozinho. O diabo, o inferno conspira contra a minha alma, tentar me envergonhar, tentar me calar. O diabo conspira contra meus filhos, minha família, meu esposo, minha esposa. O diabo conspira com o meu ministério, o diabo conspira contra o meu chamado, mas ele não tem poder não, Jesus. Eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que o Senhor é comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro a favor do teu filho, da tua filha. Eu oro também por mim, por meu lar, por minha família, Senhor. Meu Deus, que a tua graça continue sobre a cada um de nós. Em nome de Jesus, eu sei que tu és o nosso consolador. Assim, meu Deus, como o Senhor Jesus foi consolado pelo anjo. Meu Deus, eu sei que na hora mais difícil ele se sentiu menosprezado, mas ele teve ali o consolador. No mesmo momento que nós estamos passando aqui também, ó Pai, nesses dias presentes, possamos estar sentindo menosprezados, sozinhos, mas sabemos que o Senhor tem enviado um consolador para poder nos justificar perante as nossas adversidades, para poder falar por nós perante também as nossas adversidades. É o Senhor que nos justifica, fala por nós, advoga nossas causas. Senhor, entra na nossa família, nos nossos familiares, faça notório de uma forma grande. Em nome de Jesus eu peço as tuas bênçãos sobre nossas vidas, sobre a vida dos teus filhos, e seja feita a sua vontade. E eu quero, no nome de Jesus, profetizar na vida da tua serva, do teu servo: caia por terra todos os levantes malignos, sejam envergonhados os adversários do teu filho e da tua filha, sejam envergonhados os caluniadores, os perseguidores, sejam envergonhados todos os levantes, sejam envergonhados todos aqueles que usam de engano para ver a vergonha e o fracasso, Senhor, do teu filho e da tua filha. Seja agora envergonhado, que toda fortaleza ao contrário seja falida e desfeita. Bate o martelo na causa do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Amarra o valente, cala ele e lança por terra pelo poder do nome de Jesus. Despeça cada um em paz aos lares, Senhor, renovando as forças, a alegria e fortalecendo de uma forma poderosa. Em nome de Jesus eu creio no teu poder, que assim seja, para a honra e glória do teu nome, em Cristo Jesus.